Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Vamos receber hoje no programa Doc.com dois entrevistados falando aí a respeito de dois projetos importantes para a cidade de Ponta Grossa. Um dos entrevistados é o vereador Pietro Arnaud, do PTB, ele que vai propor um projeto na Câmara Municipal que desobriga aí a Aviação Campos Gerais, a concessionária do transporte coletivo, a contratar aí os chamados cobradores de ônibus, né, os trocadores. E essa matéria deve render uma ampla discussão na Câmara Municipal. O vereador estará aqui para falar a respeito da sua iniciativa e as suas consequências. E também vamos receber o secretário municipal de governo, o Marcos Vinícius Freitas. O Marcos que vai falar para a gente a respeito de como se deu a elaboração e também como vai funcionar na prática o projeto do programa Passe Livre aos Estudantes, que foi aprovado nesta semana na Câmara Municipal de Ponta Grossa. O cadastro já começou e como que vai ser aí a implantação para o acesso a esse direito, você vai saber aqui no programa Doc.com. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com, nesse bloco dos destaques dessa semana, falando a respeito da sessão extraordinária que aconteceu na última segunda-feira na Câmara Municipal de Ponta Grossa para tratar do projeto Passe Livre aos estudantes aqui de Ponta Grossa. Nós tratamos sobre esse assunto no programa Doc.com da semana passada. Falávamos com o vereador Daniel Mila, do PSDB, ele foi o relator do projeto dentro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal. Esse projeto acabou tendo um parecer favorável, um parecer positivo da comissão, com um voto em separado do vereador Antônio Laroca Neto, que não concordou com alguns dos pontos do projeto, mas o fato é que o parecer foi favorável. A matéria entrou em votação e foi aprovada aí pelos vereadores na Câmara Municipal, o projeto do Executivo, que amplia aí a gratuidade para os estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, pós-médio e do ensino superior. Os universitários que são cadastrados aí em programas sociais do governo federal terão direito também a 100% de gratuidade no transporte coletivo aqui em Ponta Grossa. O projeto foi aprovado com duas emendas, uma dos vereadores Romualdo Camargo, do PSDC, ele que é o líder do governo na casa, e também do Taíco Nunes, do PTN. Essa emenda, ela coloca que o estudante que for flagrado aí praticando bullying com colegas, né, ofendendo ou aí agredindo professores, ou que esteja deteriorando, né, aí causando estragos no espaço de ensino, na escola, no colégio, na universidade, ele vai perder esse direito. E a outra emenda é do líder da oposição na Câmara Municipal, o Antônio Aguinel. O Antônio Aguinel que propõe aí que os estudantes dos cursos técnicos também sejam contemplados. Essas emendas estão em análise pela Prefeitura Municipal, pelo prefeito Marcelo Rangel, e o projeto aí deve ser sancionado. O cadastro dos estudantes já começou, né? Começou pelas escolas municipais, na própria escola, né? Não vai precisar fazer aí as longas filas no terminal central. E na sequência aí os alunos da rede estadual e também aí do ensino superior. Nós vamos falar ainda a respeito desse assunto hoje com o secretário municipal de governo, o Marcos Vinícius Freitas. Ele estará aqui conosco, né, dando uma entrevista aí, concedendo uma entrevista, falando a respeito desse assunto, de onde vai vir os recursos e de como foi elaborado esse projeto do Passe Livre, que, repito, foi aprovado em sessão extraordinária na Câmara Municipal de Ponta Grossa na última segunda-feira. Outras emendas que foram aí colocadas no projeto acabaram todas rejeitadas porque inviabilizariam a aplicação na prática desse programa.
Só lembrando aí, para finalizar essa questão, que as sessões extraordinárias chegam ao fim e agora entra o período ordinário na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Na próxima quarta-feira de cinzas, dia 18, volta a sessão ordinária e voltam os trabalhos normais com sessões às segundas e quartas-feiras na Câmara Municipal, sempre a partir das 14 horas. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta em uma conversa com o vereador Pietro Arnaud, que está aí com uma ideia, vai apresentar um projeto que promete render polêmica na Câmara Municipal de Ponta Grossa, que mexe com os trocadores de ônibus da aviação Campos Gerais. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista. Voltamos com o programa Doc.com, tratando de um assunto agora, mais um assunto recorrente aí ao transporte coletivo aqui de Ponta Grossa. Nesta semana votado a questão do passe livre aos estudantes na Câmara Municipal e agora um outro projeto aí que ainda não foi protocolado, deve ser aí nos próximos dias, pode causar aí uma nova discussão, um novo envolvimento aí da comunidade em torno do transporte coletivo. O autor aí, quem teve a ideia desse projeto, o vereador Pietro Arnaud. Boa noite, Pietro. Boa noite, Eduardo. É sempre uma satisfação estar aqui com você e também poder se comunicar com esse povo querido, que é o povo que assiste a nossa TV Vila Velha. Pois é, Pietro, o transporte coletivo realmente é um tema recorrente por envolver aí o interesse de tanto das pessoas que utilizam, dos patrões, né, que pagam aí também o Vale Transporte, do pai que paga ali o transporte do seu filho para ir para a escola, por isso teve até essa questão do passe livre, foi bastante discutido, e agora a questão dos trocadores de ônibus, né? Desde que começou esse modelo, os ônibus maiores têm lá o seu motorista e o seu trocador. Agora, alguns modelos menores, a catraca eletrônica, é possível aí que esse papel do trocador ele seja superado. Mas isso mexe com questão de demissões, questão de realocação dentro da própria empresa. E o seu projeto trata dessa questão. O que ele trata efetivamente? Então, eu fico muito feliz de poder falar com você sobre esse nosso projeto. Eu sou uma pessoa que sempre está debatendo a questão do transporte coletivo, desde pequeno. Já tive experiências negativas em manifestações contra a concessionária do transporte coletivo da nossa cidade. E confesso que sou um estudante dessa matéria. Existe uma situação, primeiro, em Ponta Grossa, que nós devemos discutir e debater, onde há uma ausência histórica, não é questão da Câmara agora, não é questão do prefeito agora, mas há uma ausência em Ponta Grossa da coragem de se debater grandes projetos e de se decidir coisas que realmente vão ser positivas e não medidas paliativas para resolver os problemas da cidade. Eu tive coragem e convido as pessoas a apoiarem o nosso projeto de enfrentar uma discussão que pode resolver muitos dos nossos problemas com relação ao transporte coletivo. Todo mundo sabe do caos que é o trânsito, todo mundo sabe que nós temos que motivar as pessoas a utilizarem o transporte coletivo, mas como você motiva as pessoas a utilizarem o transporte coletivo se a tarifa está a R$ 3,85, daqui a pouco aumenta, tem database, né, a discussão salarial, diversas outras situações que acontecem. Então eu vou protocolar um projeto de lei que certamente vai ter o apoio de toda a cidade de Ponta Grossa, com alguns setores que naturalmente serão contras, onde nós estamos permitindo, como já existia na lei, a Câmara votou contra, né? E eu espero que os meus companheiros vereadores possam ter junto conosco a coragem de resolver o problema da cidade e não, às vezes, defender determinados grupos ou categorias ou sindicatos, porque isso deve acabar na cidade de Ponta Grossa. Nós temos que tomar decisões para a cidade. E eu vou protocolar esse projeto criando a inexigibilidade, e eu quero já explicar por que eu uso esse termo, da contratação de cobradores. E existem linhas que talvez existam 8 pagamentos por dia em dinheiro. Então, realmente, o motorista pode desempenhar esse papel.
Ninguém falou em demissão. Não há possibilidade de se falar em demissão nesse momento. Em Londrina, Maringá, em Joinville, em São Paulo, o prefeito Haddad protocolou esse projeto de lei, foi aprovado. O movimento Passe Livre de lá, que organizou todas as manifestações, Eduardo, de junho, considerou como mais um resultado da luta essa medida. Então aqui em Ponta Grossa eu acredito que não vai ser diferente. Qual que é a nossa ideia? Há informações de que a cada 2 anos a concessionária renova praticamente 50% do seu pessoal. Então pense comigo. Se nós permitirmos a ela que ela não contrate os trocadores, imediatamente as pessoas vão pedindo a conta, porque isso é natural. Vai extinguindo gradativamente. Vai extinguindo gradativamente e ela vai realocando essas pessoas dentro da estrutura, o que é muito bom, inclusive, para o cobrador de ônibus do transporte coletivo, que ganha R$ 974, enquanto o motorista júnior, R$ 1.200, e o outro motorista, que são os mais experientes, estão no articulado, R$ 1.500. Para eles é muito bom. Para eles é fundamental uma mudança dessa. A própria empresa tem no administrativo, no departamento de manutenção, locais onde ela pode receber. Nós não estamos falando, Eduardo, em resolver um problema da cidade de Ponta Grossa para amanhã. Mas nós estamos falando que no máximo um ano nós conseguimos diminuir a tarifa, porque esses valores dos trocadores, dos nossos cobradores, representa na tarifa cerca de 13%. Na última tarifa, 13,43%, que chega a quase R$ 1 milhão. Sem contar aí os uniformes e também o vale alimentação deles, que é um investimento importante, faz parte. Esse 1 milhão mês. Por mês. Se você isso retirar... impacta na tarifa, logicamente. Sem sombra de dúvida. Que dá em torno de 13% Exatamente. do valor total, que hoje é de R$ 2,85. 2,85. Nós temos que registrar uma situação, Eduardo. Que, primeiro, essa situação da demissão, que não vão ter demissões, nós não estamos falando disso. Existe um plano voluntário. Isso Eles é possível que a empresa sair. faça. É uma questão particular da empresa, mas eu acredito que vai ter gente que vai querer fazer. Porque às vezes o cobrador diz assim, eu não quero ser motorista, porque eu tenho medo às vezes de um acidente, alguma coisa. É possível. O que eu quero discutir, eu quero falar com as pessoas, que 60 mil pessoas por dia utilizam o transporte coletivo em Ponta Grossa. São 110 mil giros de roleta por dia, porque nós temos as gratuidades também. Isso significa que eu quero chegar na casa da Dona Maria, que está nos assistindo agora, e dizer para ela que ela gasta 84 por mês de vale transporte e que nós poderíamos, claro, ao longo desse ano, fazer ela economizar até R$ 700 em vale transporte só para ela, porque ela é desempregada, ela não tem o empresário que paga e desconta dela os 6%. Falando nisso, todos os empresários que tenham um funcionário ou mais e que dão o vale transporte, esse pessoal todo, que produz muita riqueza em Ponta Grossa, representa 60% da aquisição do transporte coletivo de Ponta Grossa. Eles gastaram no ano de 2014, nos 11 primeiros meses, Eduardo, cerca de 34 milhões e 500 mil reais em vale transportes para os funcionários deles. Esse ano, a 2,85, eles vão gastar 40 milhões de reais. Se em um ano nós conseguirmos diminuir esse item, imaginando assim os 100% dos cobradores, que também não vai acontecer, porque tem alguma linha às vezes que necessita, sempre tem essas situações pontuais que nós queremos deixar na mão da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. Mas imaginando que esse 100% saia, o empresariado poderia economizar, não estou falando do cara que tem 300 funcionários, esse também, com certeza, mas o cara que tem 1, 2 e 3 e paga o vale transporte do seu funcionário, vai poder economizar 5 milhões de reais, que podem gerar muito mais emprego do que todos os trabalhadores da aviação Campos Gerais, incluindo manutenção, incluindo administração, incluindo motorista e até familiares. Porque esse dinheiro fica daí com os empresários que vão contratar pessoas. Nós tivemos 13 milhões de roletas de pessoas, em tese, desempregadas no mercado informal, de giros de roleta. Você veja o número. São 40% das aquisições do transporte coletivo. Essas pessoas vão poder deixar o dinheiro dentro de casa. Se eu estou numa casa onde sou eu, a minha esposa e 2 filhos. Eu, a minha esposa, trabalhamos no mercado informal sem carteira assinada. Nós 2 vamos poder economizar quanto? 84, 85 por mês no final do ano, né?
é um dinheiro que fica dentro do seio familiar. Eu estou propondo para as pessoas, e já ontem recebi o apoiamento do Eduardo Kalinowski, presidente da Tarqueira e Trânsito, já recebi o apoio também do representante do Sindilojas, já recebi o apoio do presidente da Associação Comercial, estarei na quinta-feira com ele, vou avisar você também, né? A quinta-feira depois do Carnaval, antes de protocolar o projeto, nesse sentido, porque nós queremos atingir todas a cidade de Ponta Grossa, todas as famílias. É isso que está em jogo. Está em jogo a discussão da cidade de Ponta Grossa, de uma mobilidade urbana. Nós não podemos mais admitir, Eduardo, coisas, por exemplo, você tirou 50 metros do meu estacionamento. Outro dia meu irmão veio aqui, que é de Foz do Iguaçu, nós estávamos aqui numa das ruas do centro, não vem ao caso qual, e ele falou, Pietro, como é que tem estacionamento aqui ainda? Do tamanho que está a nossa cidade. E eu lembrei, porque estou vereador, né, que as pessoas às vezes nos procuram por causa dessas situações. Então a gente sabe que existem, muitas vezes, não tem milagre. O que eu estou dizendo para as pessoas é que não tem milagre. Nós temos que ter ações efetivas. Muitas vezes elas não dão voto, que foi o que eu falei na Câmara. Mas eu fui eleito para debater os grandes projetos e para enfrentar as grandes dificuldades. E me coloco à disposição de qualquer pessoa, do sindicato, de qualquer pessoa na cidade de Ponta Grossa, lembrando inclusive que o Miro Bobeck, presidente do Conselho de Transporte, que é representante da Associação dos Engenheiros, está apoiando o nosso projeto. Me coloco a qualquer pessoa para debater profundamente a tarifa do transporte coletivo da nossa cidade. E essa questão, Pietro, eu vi uma declaração do presidente do sindicato, que representa a categoria, representa os trabalhadores da aviação Campos Gerais e os trocadores, logicamente, também, se manifestando contra. Logicamente que até uma posição aceitável, natural, até nesse momento, né? Natural, né, diante de um projeto que pode mudar a realidade hoje estabelecida. Como que você vê esse posicionamento? Eu considero ele natural e muito positivo. Porque da discussão que eu vou fazer com o sindicato, estou assim com muita vontade de discutir com o sindicato, nós vamos conseguir demonstrar e comprovar para a cidade de Ponta Grossa que não vai ter desemprego, isso é positivo, e que a cidade de Ponta Grossa, aquelas 60 mil pessoas, aquelas pessoas que estão em casa, que às vezes não têm carteira assinada, que precisam do ônibus, que enfrentaram, Eduardo, no ano passado, a maior greve do Brasil de 19 dias, que gastaram dinheiro que não tinham, pegando van. Claro, só estou registrando, isso não foi... Os trabalhadores estavam no direito deles também de protestar. Mas eu quero registrar que esse é um problema que aconteceu em Ponta Grossa. E que a gente espera que também não aconteça. Mas com esse debate meu e do sindicato, eu posso demonstrar, juntamente com os outros que estão nos auxiliando, eu ouço muito o nosso amigo Mongruel, o nosso amigo Miro Bobeck, estou ouvindo muito o Eduardo Kalinowski, que tem dado uma contribuição sensacional nesse tema do transporte coletivo. Você pode me perguntar, eu quero te falar duas coisas. Primeiro, que esse meu projeto não aumenta o lucro da empresa, porque o lucro da empresa é baseado na planilha, no quanto ela arrecada, descontado todas aquelas situações. Como vai diminuir ao longo do tempo, se o meu projeto for aprovado, e a cidade vai me apoiar para que isso aconteça, eu tenho certeza disso, diminuir o lucro da empresa também. Mas qual que é o lucro dela? Passivo trabalhista e inúmeras outras situações que nós sabemos que são difíceis ali também para o empresário. Então, Eduardo, nós estamos diante de uma situação histórica, de uma situação que nós não podemos deixar de enfrentar. E o sindicato vai me ajudar a mostrar isso para a cidade de Ponta Grossa. Tá certo. Quando que começa a discussão na Câmara? Protocola quando? Logo, logo. Então, eu vou conversar com o presidente da Associação Comercial, quero mostrar formalmente, né? Ele já está conhecendo a maior parte do texto, o projeto, e depois, com o apoio de todas essas organizações, né, nós vamos protocolar esse projeto, talvez na outra sexta-feira, né, depois do Agora, Carnaval, essa semana quinta tem o Carnaval, até quarta. Então, vocês podem ir para a praia, né? Podem ir para a praia, que depois nós vamos debater. E eu convido toda a cidade de Ponta Grossa a debater, especialmente você que utiliza o ônibus. Alguém me criticou outro dia, você não anda de ônibus, eu tenho 31 anos e a minha carteira não tem 4 anos. Eu só andava de ônibus e só andava a pé. Eu tenho muito carinho pelos trocadores, mas infelizmente é uma função que está deixando de existir no Brasil, na Europa já nem existe mais, e com certeza nós não podemos ficar para trás. Eu estou pensando no cidadão usuário.
Tá certo então, Pietro. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no doc.com e assim que o projeto estiver em trâmite na Câmara Municipal, vamos acompanhar. Muito obrigado, eu que agradeço e um grande abraço e uma boa noite a todos. Essa então foi a conversa com o Pietro Arnaud, vereador do PTB, que vai apresentar esse projeto que altera, mexe aí com a obrigatoriedade aí da empresa contratar trocadores para os ônibus do transporte coletivo aqui na nossa cidade. Deve render uma ampla discussão na Câmara Municipal de Ponta Grossa e nós vamos levar as informações até você, telespectador, e você também, leitor do blog do doc.com. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente vai voltar para falar com uma entrevista com o secretário de governo aqui de Ponta Grossa, o Marcos Vinícius Freitas. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com. Na entrevista desta semana, recebemos aqui o secretário municipal de governo, Marcos Vinícius Freitas. Boa noite, Marcos. Boa noite, Eduardo. Um prazer estar contigo hoje. Pois é, Marcos, você foi um dos secretários, né, e teve o envolvimento de várias pastas nesse programa do Passe Livre, que é aí a gratuidade para os estudantes do ensino fundamental, do médio, pós-médio e o superior, logicamente aquelas pessoas que fazem parte de programas sociais. Qual foi, de onde surgiu essa ideia, né, e como o governo trabalhou para conseguir os recursos necessários para que essa gratuidade, que era de 50%, né, o estudante tinha meia passagem, agora vai ter inteira. Como que se deu esse trabalho? Então, Eduardo, é importante frisar que essa ideia foi do prefeito Marcelo Rangel, que convocou as secretarias que ele achava que deveriam participar do projeto para fazer um estudo sobre a viabilidade da ampliação do passe livre na cidade de Ponta Grossa. Então, é importante deixar bem claro que o meio passe é uma lei da gratuidade, que ela continua em vigor, e o projeto Passe Livre é uma ampliação. Então, o que a gente comentou bastante na mídia é que aquelas pessoas que já têm os 50% do passe, no mínimo, continuará tendo. Algumas dessas pessoas, enquadradas nesse projeto de lei de ampliação, poderão ter o passe livre. Então, a questão financeira, nós iremos remanejar recursos dentro da administração pública, talvez de secretarias e de outros setores da administração mesmo. E ela vem basicamente da Secretaria da Educação também, porque, querendo ou não, a educação é que está por trás dessa iniciativa por proporcionar o acesso, né, facilitar o acesso desses estudantes nas suas escolas, enfim. Porque tem um critério que é 2 quilômetros, né, um raio de 2 quilômetros da escola, ou seja, a pessoa que mora a menos de 2 quilômetros não vai ter esse direito, até porque é um espaço pequeno. Aquelas com mais terão, é isso mesmo? Então, o que existe hoje é que quem mora até 1 quilômetro não tem direito nem ao meio passe. Continuará não tendo direito ao meio passe. Aquelas pessoas que moram de 1 quilômetro até 2 quilômetros terão direito ao meio passe. E aquelas pessoas que moram a mais de 2 quilômetros terão direito ao meio passe. Mas esse não é o único requisito da lei, tem outros requisitos. Importante deixar claro que esse investimento não será retirado do 25% da educação. Não então, será? Não será retirado. Essa é uma informação nova, eu acreditava que seria... Não, é da fonte livre da prefeitura. Esse é um investimento na educação. Nós não retiraremos do 25%. Então, o prefeito Marcelo Rangel, entendendo da necessidade de investir no passe livre daquelas pessoas mais carentes que não têm condição de chegar até a escola, até a universidade, ou se tem, isso causa prejuízo na qualidade de vida da sua família, entendeu que é necessário esse investimento, um investimento na educação, onde não será retirado o 25%. Então, a Prefeitura de Ponta Grossa, no final de 2015, com certeza investirá aí 28%, 29% só na área de educação.
É bom para deixar claro para o nosso telespectador, né, quando você fala desse 25%, porque a lei de responsabilidade fiscal ela obriga com que os municípios, as prefeituras, invistam 25% do orçamento em educação. E muito se comentava que esse subsídio que virá para o passe livre entraria dentro desses 25, mas então não, é esse 25 mais, né, esse investimento que é em torno de 6 milhões ano? O cálculo máximo que nós fizemos é que pode ser que chegue até 6 milhões no máximo, mas esse valor pode ser menor. Interessante frisar que isso não é um subsídio. Nós não estamos subsidiando o transporte coletivo como acontece em Curitiba. O que acontece hoje em Ponta Grossa? A família, ela paga o meio passe direto para a VCG. A prefeitura está pegando o lugar da família, em vez da família pagar, a prefeitura está comprando esses 50% do passe e doando ao estudante, que entra nos requisitos da lei. Então, é bem diferente como incentivo à educação. É bem diferente do subsídio. Um outro viés. Então a empresa ela já arrecada o meio passe da família, certo? Então a prefeitura irá fazer esse papel hoje, irá comprar esse crédito, meio passe, irá doar para o estudante. Ou seja, é um outro viés, já é um viés educacional, não Sim. simplesmente para um subsídio que, como acontece em Curitiba, que se não houver, né, para o sistema e tudo mais. Agora, teve uma ampla discussão na Câmara e o projeto foi aprovado com 2 emendas, né? Uma, inclusive, leva a assinatura do líder do governo, Romualdo Camargo, junto com o vereador Taíco Nunes, que ele fala que se aquele aluno praticar bullying, se ele ofender o professor, ou agredir o professor, ou danificar a escola, ele perde esse direito. E a outra é do líder da oposição, que é o Antônio Aguinel, que trata aí... ele não obriga, permite incluir o ensino técnico, né, entre os estudantes que terão direito. Né? Vocês já avaliaram essas emendas? Como que está essa questão? Então, o projeto de lei chegou ontem no gabinete do prefeito, ontem no final da tarde, a Câmara encaminhou para nós com as emendas. Então, nós iremos analisá-las. É uma emenda restritiva, que é do vereador Taíco e do vereador Romualdo, e uma emenda aditiva, que ela... em certa parte, onera a lei do passe livre. Vai ampliar, né? Porque vai ampliar. Mas essa ampliação está já no texto dela, no caput, no parágrafo único do artigo, ou no caput do artigo, não me recordo, que essa passará por regulamento. Então, nós iremos analisar o conceito do curso técnico, iremos trazer esse conceito do curso técnico para a área de educação, porque é importante frisar que esse é um investimento na área de educação. Então, nós iremos analisar que cursos técnicos são voltados para a educação. Certo. Isso a gente vai fazer aí nos próximos dias. O prefeito vai sancionar a lei amanhã, já no período da tarde, e vamos regulamentar nos próximos dias. Assim, por mais que não se consiga ou não se tenha recursos para incluir esses cursos técnicos nesse primeiro momento, fica aberta aí a possibilidade para num segundo momento, né, quando tiver aí incluir. O que importa realmente é essa sanção do projeto como veio, né, do executivo, para que esse cadastro já comece a acontecer. Eu estava vendo essa semana no portal da Prefeitura de Ponta Grossa, já começou aí o cadastramento nas escolas municipais, né, e feito nas escolas. Achei uma iniciativa aí bacana, porque quando você concentra no terminal, forma aquelas grandes filas, né, alvoroço, as pessoas às vezes têm informação, olha, estão fazendo lá, vai lá, né, e não tem muita informação do que realmente acontece, e nas escolas fica tudo mais fácil. É importante, Eduardo, a gente frisar que essa conquista do passe livre é histórica na cidade de Ponta Grossa. Todo mundo fala do passe livre, da necessidade de ter o passe livre em Ponta Grossa, só que nós nunca conseguimos. Então, nós fizemos esse projeto com bastante cautela, dentro do orçamento que nós temos hoje da Prefeitura. Não há loucura alguma com relação ao orçamento da cidade. A cidade não deixará de pagar fornecedores porque instituiu o passe livre. Então, nós fizemos, esse é o pontapé inicial para a gente tentar expandir cada vez mais o passe livre. Fizemos deste jeito porque é deste jeito que podemos fazer nesse momento na questão orçamentária. É importante as pessoas entenderem isso.
o interesse da administração pública é fazer para todos. Só que nesse momento nós não conseguimos fazer. Você não pode dar o passo maior que a perna. Não pode. Então nós temos que privilegiar aquelas pessoas que realmente necessitam. Faz falta para uma família, para o pai, para a mãe, pagar o meio passe para o seu filho chegar até a escola. Então, começa nessas pessoas e na medida que a gente vai progredindo, vai analisando o projeto, a gente vai expandindo. Eu lembro na discussão da sessão da Câmara Municipal que vocês acompanharam, estiveram lá conversando com os vereadores, né, alguns posicionamentos divergentes, principalmente por parte da oposição, alguns integrantes da oposição, e uma emenda na Comissão de Obras queria expandir para todos os estudantes sem distinção. Seria uma maravilha, porém não há o recurso necessário e é preciso entender que a Prefeitura trabalha em cima de um orçamento X, né? Se cabe naquele orçamento, né, um esforço, e eu falava com o prefeito Marcelo Rangel, ele me contava do esforço para se chegar a esses recursos que vão permitir dessa forma como o projeto foi aprovado. Logicamente que se fosse para todos seria melhor, mas não é possível, como você acabou de comentar. Não é possível. O que a gente verificou em várias discussões na Câmara Municipal, que vários vereadores eles nos criticavam no sentido de que como que vocês vão poder honrar um projeto desse se a prefeitura, as pessoas estão falando que está endividada. E essas mesmas pessoas, quando o projeto chegou na Câmara, oneraram o projeto Passe Livre. Então, a gente constata um discurso incoerente daquilo que falam, que a administração atual passa, e daquilo que faz quando um projeto de lei, onde nós demos várias entrevistas salientando que a ampliação do projeto, a oneração desse projeto inviabilizaria ele no futuro. Exatamente. E existe uma estimativa divulgada pela assessoria de comunicação de mais ou menos 14 mil estudantes beneficiados. Isso. A nossa estimativa é que esse projeto alcance 14 mil famílias. Eu não falo 14 mil estudantes porque envolve o pai, a mãe, toda a família. Quem mora na casa é um gasto a menos que vai ter. O orçamento é familiar. Um orçamento que vai deixar de gastar com o transporte coletivo e vai investir na própria cidade, no comércio, na qualidade de vida. Então, esse dinheiro retorna através de impostos para a administração pública. Maravilha, Marcos. A gente vai para um rápido intervalo. Você fica aqui que a gente vai voltar para conversar um pouco mais sobre a estrutura aí e o trabalho na Secretaria de Governo aqui da Prefeitura de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta na entrevista desta semana com o secretário municipal de governo, o Marcos Vinícius Freitas, que falava para a gente no bloco anterior sobre o trâmite e as intenções do programa do Passe Livre, que foi aprovado na Câmara Municipal, projeto do Executivo, vai ser sancionado em cerca aí de... o cadastro vai acontecer, né, em cerca de 30 dias esse bilhete aí específico para esse passe, o Passe Livre, vai estar à disposição aí dos estudantes. E essa confecção é realmente isso, mais ou menos 30 dias ali para ficar pronto. Isso. O cadastramento já vai começar desde que o ano letivo das escolas estaduais e das universidades de fato comecem. Através desse cadastramento, a empresa vai confeccionar esse bilhete, esse Passe Livre, que não existe na cidade de Ponta Grossa. Isso vai demandar mais alguns dias e já vai estar em vigor. Maravilha. Mudando um pouco de assunto, Marcos, dentro da Secretaria de Governo, você entrou faz quanto tempo no governo? Faz 4 meses. 4 meses. Já deu para se inteirar tudo? Como que é? Qual a função? Às vezes a pessoa, muitas vezes me perguntaram isso. Qual a função da Secretaria de Governo dentro da administração? Eu acho que cada prefeito pode usar da forma com que acha melhor para o funcionamento da sua administração. No seu caso, como que você tem trabalhado junto com o prefeito Marcelo Rangel? Então, a Secretaria de Governo, ela é responsável, ela de fato é um porta-voz do prefeito
perante as outras secretarias, os vereadores e os deputados. Como o prefeito, a agenda do prefeito ela é extensa, muitas vezes ele não pode se fazer presente numa reunião com o secretário, uma reunião com o vereador. Então a função do secretário de governo é absorver tanto as reivindicações dos vereadores, as críticas, como os pedidos de secretários para secretários, secretários para o prefeito. Além disso, a parte da comunicação da prefeitura é da Secretaria de Governo. Então toda a parte de publicidade, da imagem da prefeitura de Ponta Grossa, toda essa parte está dentro da Secretaria de Governo. E também a parte de assessoria legislativa, que a gente tem duas pessoas que acompanham todas as sessões da Câmara Municipal. Então nós atendemos todos os vereadores, não deixamos de atender nenhum vereador, seja da oposição, seja da situação. É um contato próximo com os deputados aqui de Ponta Grossa, os 3 deputados estaduais, Paulique, Plauto e Péricles, como os 2 deputados federais, Sandro Alex e Aléo Machado. Então, o objetivo e uma das atribuições dela é manter essa sintonia entre o executivo, o legislativo, o executivo e as outras secretarias da administração pública. Ou seja, é uma função estratégica dentro da estrutura administrativa da prefeitura. Existem formas de se melhorar o desempenho, né, da administração a partir dessa secretaria? Sim, porque ela é um facilitador. É muito difícil, a agenda, como eu falei, a agenda do prefeito é muito extensa, então às vezes é difícil você ter o acesso a ele, a perguntar para ele, a solicitar algo para ele. Então, nós absorvemos isso na Secretaria de Governo e demandamos isso com o prefeito nas reuniões diárias que fazemos, como também com os outros secretários. Então, há situações onde o secretário Alessandro me pede para que eu converse com o secretário Odailton para realizar algum procedimento. Então, o secretário Alessandro é um secretário que fica na rua, secretário de obras. Então, eu faço esse trabalho de meio de campo, converso com o Odailton, dou uma resposta para ele. Então, é um facilitador para as outras secretarias e uma ouvidoria para os vereadores e para os deputados. E dentro da secretaria tem um departamento ali da assessoria de comunicação, que é quem leva as informações da prefeitura para os meios de comunicação, logicamente não para os meios de comunicação, mas para chegar até a população que vai ter acesso a essas informações através dos jornais, revistas, rádios, blogs, enfim. É esse o papel. Isso, nós temos a assessoria de imprensa da prefeitura, onde tem jornalistas, onde tem um diretor, hoje responsável pela pasta, onde todas as notícias, todos os serviços prestados pela prefeitura são publicados e são encaminhados para toda a mídia, não só da cidade de Ponta Grossa, como da região. E é interessante nesse ponto, Marcos, que quando você fala em investimento em publicidade, investimento em divulgação das ações da prefeitura, às vezes as pessoas entendem, poxa, mas às vezes você investe nisso e está faltando dinheiro para a educação, para a saúde. Agora, é bom saber da tua opinião, né, e expor também que é preciso divulgar o que a prefeitura faz e que existe uma verba específica para isso, que não entraria em saúde, não entraria em educação. Não, é importantíssima a verba de publicidade, Eduardo, porque imaginemos nós, Foz do Iguaçu, sem a publicidade dos pontos turísticos dela. Ela teria a rede hoteleira que ela tem, ela teria milhares de pessoas visitando Foz do Iguaçu, deixando o dinheiro dentro da cidade, porque Foz do Iguaçu é uma cidade que arrecada muito com o turismo. Então, o fato de publicar a cidade de Ponta Grossa é importante. Não é a imagem do prefeito que está sendo publicada, é a imagem da cidade de Ponta Grossa. Pois é, e uma campanha que está para se iniciar, a campanha publicitária, é de informar a população para o pagamento do IPTU com desconto, que nesse ano aí, pela primeira vez, vai ser de 20%, né? E a população precisa saber, e a campanha publicitária é que leva essa informação. Então, como é algo inédito na cidade de Ponta Grossa, a população se acostumou sempre a pagar com desconto de até 10% no IPTU. Então, esse ano é 20% de desconto para aquelas pessoas que estão com a situação quitada com a prefeitura, digamos assim, em termos de impostos e taxas. Não tem nada atrasado. Nada atrasado, terá o desconto de 20%. Em outras cidades, o desconto é de 5%, 6%, 7%, 8%. Ponta Grossa, 20% para aquelas pessoas que estão adimplentes e que pagarem numa parcela só no dia certo.
Então essa campanha publicitária é importantíssima para a pessoa, primeiro, ter o conhecimento de que se pagar à vista tem o desconto de 20%. Segundo, até que dia tem que pagar o IPTU para usufruir do desconto de 20%. Eu vejo que uma ferramenta importante que foi criada aí em gestões passadas, mas que continua agora, é a questão desses totens publicitários, onde se tem ali divulgando, seja também uma informação da prefeitura, um serviço. Esse tipo de trabalho também dá resultado? Dá resultado, nós começamos a fazer no final do ano passado, com a divulgação da Minchin. Agora já estamos divulgando o Carnaval. Terminando o Carnaval, iremos divulgar o IPTU, já nos totens da cidade de Ponta Grossa. E a nossa ideia é que cada mês a gente preste contas à população de um serviço que a prefeitura tem, seja dando continuidade naquilo que já existe, ou se não, informando um serviço novo que a prefeitura está proporcionando para o cidadão. Tá certo, Marcos. A gente está chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com, falando dessa questão envolvendo aí esse importante projeto, que beneficia estudantes e as famílias dos estudantes aqui da nossa cidade, explicando um pouco mais para o nosso telespectador também como funciona a Secretaria de Governo dentro da estrutura da Prefeitura Municipal e deixando as portas abertas aí para no futuro recebermos também falando de outras atividades aí da sua Secretaria. Obrigado, Eduardo, obrigado pela oportunidade, estamos à disposição no que precisarem. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o secretário municipal de governo, Marcos Vinícius Freitas, e com isso vamos encerrar o programa desta semana, o programa de hoje, desejando aí um ótimo carnaval a todos vocês, a todos os nossos telespectadores que muito nos prestigiam aí com a sua audiência, motivo de orgulho aqui também para o Doc.com e para a TV Vila Velha. Se quiser entrar em contato conosco, pode escrever para o nosso e-mail, o programa doccom@gmail.com, e você já sabe também que esse programa, assim como os demais anteriores, estão disponíveis no nosso canal direto no YouTube, no youtube.com/programa DocCom, e as informações do dia a dia de Ponta Grossa, da região, envolvendo a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal, também aí no nosso blog, no www.blogdodoc.com. E ainda, temos aí, via ondas do rádio, a nossa coluna na Rádio MZFM, também das 6h30 da tarde, das 18h30 até as 18h45, levando informações para você a respeito da política pontagrossense. Nós vamos ficando por aqui, um ótimo final de semana, um bom carnaval e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.